Graças e paz a todos, boa noite. Pedir vocês para ficar com vocês, para a gente orar e começarmos a nossa aula de hoje, tá? O quadro que ficou para completar alguns pontos na parte de João, de Romanos 8, do 29 ao 30, sobre chamou, justificou e glorificou, a gente vai dar na próxima aula. Vou mostrar um gráfico aqui de como era o seio de Abraão, o Hades, antes da morte de Cristo, tá bom? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, por dar que o Senhor nos concede estarmos na tua casa, aprendendo a tua palavra, Senhor. Pai, aqui o Senhor não é convidado, o Senhor é o dono da casa, nos direciona, Senhor, nos guia perante a tua palavra, para que possamos, ó Pai, absorver tudo que o Senhor tem para nós, nos revele o teu Espírito por trás da letra, para que a gente possa compreender o que o Senhor quer falar para a gente, em nome de Jesus. Nos direciona, nos guia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vocês estão preparados, gente? Estamos. Antropologia, vamos lá. Opa, isso aí. Aqui, primeiro, que é uma folha, Zé. Nós temos uma aluna nova e um aluno novo. Eles estão de outra turma, só que eles estão aqui para poder também dar continuidade ao estudo deles também. Eu vou copiar primeiro o quadro, depois eu explico certinho direitinho, tá bom? Amém, irmão? Amém. Só que eu tenho que pagar aqui primeiro, tá? Porque a matéria aí. A continuação do quadro na próxima aula. Vou pedir você, por gentileza, para passar o telefone silencioso. Vai copiando. Vou passar aqui, vocês copiam, depois eu explico. Porque a gente criamos na nossa mente uma ideia de quem morre esquece. Vamos ver à luz da Bíblia se de fato quem morre esquece das coisas, sim ou não. Não viu não, hein? Você disse não, hein? Explica por que não. Todo mundo ansioso para saber a resposta. Em Eclesiastes diz, né? Aquele que vai para a sepultura, lá não tem indústria nem obras, tá? Mas está falando de sepultura. Sepultura, não tem indústria. Isso aí. Ó, aqui é terra, tá, gente? Terra. Esse bonequinho, né? Isso, aqui é um corpo. Para desenhar é complicado. Eu queria ter o dom de desenhar, mas não tenho não. Assim, tá bom. Ó, esse aqui, ó, é o anjo da luz, tá? Ó, qualquer dúvida, levanta a mãozinha que eu paro e deixo você fazer a pergunta. Vamos das trevas. Vamos da luz.
É muito importante botar isso aqui. Vou passar ali, velho. Vocês estão bom, hein? Tá no desenhozinho não, tá, gente? Por favor. O senhor não viu o meu. Hã? O senhor não viu o meu. Se o anjo olhar esse anjo aqui, ele vai falar assim, meu filho. Tá mandando curso de desenho. Nem aqui. Eu não vi nem isso. Esse anjo meu está sem asa. Chegar naquele grande dia, hoje eu vou abrir, você vai ver esse desenho. Tudo certinho, meu filho. Só não aprendeu a desenhar. Até água na boca. Coincidência não existe a palavra. É forte. Hoje eu abri para ler isso e ainda procurei saber o que significava essa palavra. Qual palavra? Hades. Hades. Hoje do nada eu abri a Bíblia e comecei a ler essa passagem. Você vai ver hoje o que significa Hades. Vai ver que não foi do nada. Não foi do nada. É sinistro. Ele falou que não existe do nada, né, professor? Não, não existe, tudo é por acaso. Nada é por acaso. Sabe Bianca? Mistério forte. Então, nota aqui, não tem? Já peguei Agora o negócio aí, mano. Ó, quando eu explicar tudinho, vocês... Lembrando que esse Lázaro aqui não é o Lázaro irmão de Maria, não, tá? Ressuscitou não. Esse aí é daquele. Que o rico pede uma gotinha de. Não, é uma parábola do jovem rico do lado. Mas ó, o jeito que eu escrevi aqui É o jovem rico e Lázaro. Isso. E seriam os irmãos de Lázaro na terra. Aonde? Não, aqui, ó, aqui é terra, tá? Aqui pra cima é terra, daqui pra baixo é o catótera. É o submundo. Espiritual. Tá? Não, o mundo espiritual é no mesmo. Você vai fazer isso, nossa, mais pra frente nós vamos falar sobre os três céus, o Auranos, o Mesoranos e o Eporanos. Tá? A região celeste é no Mesoranos. Segundo céu. Segundo céu. Tá? Então, a terra é aqui, tá? Daqui para baixo é o submundo. Tá? Eu botei uma portinha aqui, eu vou botar uma porta aqui. Bota uma porta fechada. Uma porta estreita.
Aqui eu nem botar que ali já. Acho que é de porta larga. Ali já. Pastor Casalberto falava. Ali no caminho ali é. A porta aqui é Ali a estreita. porta é larga. Pode tudo. Ó, os irmãos de Lázaro, eu vou colocar aqui pra gente ter uma ideia, tá, gente? Faz o desenho primeiro. Sué do céu. Porta larga pintada de vermelho. Desenho. Sué. Quietinho aqui. Sué do céu. Deus do céu. A gente sabe o que Não pode, isso aqui é poderoso demais, gente. Já tô captando muita coisa ali. Irmãos, Gostei desse desenho. eu queria ter um dom para desenhar. Agora pra entender tá bom, né? Se tivesse bom, a gente ia ficar sem graça. Essa desenhada. Eu já vi que tinha até cabelo, mano. Tinha. Tô vendo aí, ó, desenho. Vocês viram o bonequinho, né? Pauzinho, Ai, cabecinha. que tô ruim. Não sei, pô. Daqui bem feito. Escrevam aí. Aqui eu vou colocar uma nota, igual eu coloquei aqui, tá? Isso aqui é muito importante vocês frisar que isso aqui é antes da morte de Jesus Cristo. Antes da morte. Antes da morte era assim, antes, tá? Depois da morte, vamos ver aonde foi o seio de Abraão. Aqui, você pode colocar, ó, tem sido assim. Aqui tem sido assim até os dias de hoje, mesmo depois da morte de Cristo. Só uma pergunta. Essa rua é uma larga e uma estreita mesmo? Sim, Ou é o desenho? esse caminho aqui sempre foi estreito. Sempre. Só isso. Aqui eu poderia até colocar um caminho mais aberto. Pode fazer um caminho mais alto. Pode, é o caminho da benção. Anotem aí, façam aí, que é assim que vocês concluírem. Diferenciei bem aqui. Tem alguma coisa aqui. Haja vista que é válido falar que isso aqui não é nada de maçonaria não, tá? Porque às vezes as pessoas na internet, né, falam muita besteira. Isso não é de maçonaria não. Maçonaria não. É muito importante. Esse cara é um justo, tá? Ele foi justificado em Abraão. Assim que vocês terminarem, tá pegando legal o livro. Tá? Versículo 19. Já podem, já também assim terminado ali. Lucas 16 é a nossa base para esse quadro aqui, 16, do versículo 19 a seguir. Tá conseguindo aí, César, Elaine, Fernando? Tá? Acabei já até de copiar. Já? Sim, parabéns. Só um pouquinho só. Nunca mais você vai esquecer isso aqui. Dá trabalho? Dá. Mas é bom fazer que você nunca mais vai esquecer isso aqui. Tá? É algo que você vai carregar para a vida toda. Tá? Assim que terminar, vocês abrem, por favor, em Lucas 16. Deixa eu ver, cadê? Tem que colocar aqui diferenciado aqui. O pai de jovem rico. Esse camarada aqui, ó. Pai aqui diferente. Tá pegando legal aí? O desenho que só Jesus, né? Tem que ser aqui sim até os dias de hoje.
Já abra também, por favor, deixa aberto, em Eclesiastes 7. Eclesiastes, capítulo de número 7, o versículo de número... 12, 7. 12, 7. Eu estou com o 7, 17 na cabeça por causa da aula de ontem. Pessoas que antecipam sua morte. Vai primeiro ler aqui, Eclesiastes 12, versículo de número 7. Mas eu vou ler assim que todos terminarem. Eclesiastes 12, versículo de número 7. Fala disso aqui, depois vamos para Lucas 16, 19 a 31. Aonde? Aqui é Abismo, Lago de Fogo. Que é essa parte aqui. Todos? Não, podiam trabalhar. Vai. Não, tive que fazer tudo junto. Esse aqui é um. Acho que foi. Deixa eu ver fato aqui, que está bem destacado. Isso aí no vídeo. Isso, tá? Porque isso aqui é muito bom ressaltar, tanto essa parte aqui quanto essa parte aqui, tá? Antes da morte de Cristo, e tem sido assim até os dias de hoje, tá? Aqui antes da morte, e lá tem sido assim até os dias de hoje. Bom, vamos ler? Eclesiastes primeiro. Eclesiastes 12, versículo 7. Primeiro É o Eclesiastes. primeiro, Eclesiastes 12, versículo 7. Que diz assim, ó. E o pó volte à terra. Olha para cá. O pó volte à terra. Tá? Prossegue dizendo. Como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Tá? Então pega essa referência aqui, para colocar aqui, eu vou pegar uma referência também, sobre Espírito, alma e corpo. Eu vou até colocar aqui, abre Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, (5) 23. Abra, por favor, aí. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. É importante frisar isso aqui, por quê? Porque tem uma galera defendendo a dicotomia, tá? E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai ressaltar que o homem ele é tripartido. Ele é um espírito, ele é uma alma e ele é um corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Tem que colocar os textos aqui também. Vou colocar aqui embaixo também. Vou botar segredo. E Jó. Beleza? Acharam aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Acharam todos? Escrito está: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo
é muito importante que tenha um artigo E aí, porque o E é um artigo que acrescenta, tá? Espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem tem um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo, tá bom? Agora, Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Hebreus 4, o versículo é o de número 12. Vou até marcar. Hebreus 4, 12. É em português. Lá atrás. Tito, Filipenses. Tito, Filemão, Hebreus, Tito, Tiago. Hebreus. 4, versículo 12 de Hebreus. 4:12. É muito importante ressaltar isso aqui, porque nós vamos ver que a alma é uma coisa e o espírito é outra coisa, tá? Embora estejam acoplados os dois juntos. Diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até divisão da alma. Se divide, não é a mesma coisa, tá? Se fosse a mesma coisa, se dividia. Se divide, porque não é a mesma coisa. E vai até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e corações, tá? Aonde nenhum homem vai, a palavra vai. Aonde nenhum homem toca, a palavra toca. Aonde nenhum homem chega, a palavra chega, tá? Agora, Jó 32, versículo 8. Eu vou correr um pouquinho porque eu quero chegar logo no segundo quadro. Aí nós vamos dar glória a Deus com força. Vou mostrar para você que o próprio Cristo, na sepultura, ele passou por uma, como é que posso dizer, uma averiguação para ver se ele tinha pecado ou não. Jó 32, 8. Jó 32, 8. Ele passou tipo uma autópsia do que tinha pecado nele. Mas nada foi achado de pecado. Jó 32. Jó 32, 8. Acharam? Ó, na verdade, essa expressão na verdade é porque existe, tá? Existe um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido, tá? Então, na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Agora vamos para Lucas 16, 19 a seguir. Agora a gente vai entrar agora. Você nunca se perguntou por que o jovem rico veio parar aqui? Alguém já perguntou assim? Já se perguntaram? Já? Nunca perguntou por que o jovem rico foi parar aqui e Lázaro aqui? Você vai saber hoje. Lucas 16. Eu pergunto muito para a palavra de Deus, por que aconteceu isso, por que sucedeu assim, e aí por diante. Muitos acreditam que ele vai parar ali porque ele não fez o que Jesus pediu a ele, né? A princípio, sim, né? A princípio, sim. Tá? Mas, Nós vamos mostrar biblicamente vamos conhecer hoje o porquê de fato que ele veio para cá. Ó, Lucas 16, do 19 a seguir. 16. Do versículo 19 a seguir. Nós vamos entender também aqui se quem morre está sem memória. Porque o que acontece? A gente aprendeu sim, correto? Alguém, vocês já ouviram? Quando morre, chegou lá, ninguém vai lembrar de ninguém, vai ficar esquecido. Nós vamos aprender aqui biblicamente se isso é verdade ou não. Tá? Diz assim, ó, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado... Se você puder sublinhar a palavra rico aí, sublinhe. E sublinhe a palavra Lázaro também, por gentileza. Sublinhe a palavra rico e sublinhe a palavra Lázaro, o nome Lázaro. Prossigamos, tá? Que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos... Sublinha a palavra anjos da sua Bíblia aí, por favor. Sublinha foi levado pelos anjos. Sublinha a palavra anjos aí. Foram levados pelos anjos.
O anjo aí está no plural ou no singular? Singular. Plural ou singular, gente? Plural. Na de alguém está singular? Não. A sua tá como? Anjo só? Anjo, então plural, tá? Por quê? Anjos, tá? É muito importante estar no plural, porque o pior crente na terra, ele tem no mínimo 2 anjos, o pior, tá? Porque o anjo não pode te deixar sozinho, porque senão o diabo te traga. Enquanto um vai a Deus, o outro tem que ficar te guardando. Então, os anjos pegaram o Lázaro e levaram ao seio de Abraão. Os anjos, sublinha a palavra os anjos. Deixa marcado aí, volta lá por favor em Salmos, por gentileza. Salmo 91. Salmo de número 91. Seus anjos. Uau, isso aí. E depois Salmo 34. Eu não consigo colocar aqui, não consigo. Esses textos. Eu tento anotar, vou anotar o texto aqui. Salmo 91. Salmos 91. Nós vamos ler o 91. Nós vamos ler 11. Não, eu vou ler do 7 ao 12. Tá pegando legal aí, Vitor? Tá pegando legal? Aqui. Tá. E o outro também que eu vou querer é Salmos 34. É Bíblia, hein, gente? Salmo 34, eu quero o verso 7. Salmo 34, o verso de número 7. Ah, um adendo. Quando se fala de salmos, não fala capítulo, fala número, tá? Salmo de número 91, salmo de número 20, salmo de número 23, tá? Número, tá? Salmo 91, a partir do versículo 7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Vai ser atingido? Não. Essa expressão cairão aí, tio, é futuro. Tu está dizendo assim para a gente assim, mesmo no futuro, do presente para o futuro, vão cair muitas coisas ao teu lado, mas você não vai ser atingido. Somente com teus olhos. Oi? Na minha biblioteca caíram. Caíam. Tá? Mas é muito importante que no Tanar, no hebraico, está cairão, apontando para o futuro. Tá? Porque do presente, que nós estamos aqui até o futuro, muitas coisas vão acontecer. Só que você não vai ser atingido. Vale um glória, mas tudo bem. 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus vai fazer o quê? Dará? Ordem. Ao quê? Ao teu? Respeito. Vai fazer o quê? Para te guardarem? Aonde? Todos os teus caminhos. Não é acidente, é livramento. Não é sorte, é livramento. É os anjos de Deus te guardando nos seus caminhos. O 12, olha que pérola, olha o 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em pedra. Tá? Agora vai lá em Salmos 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. Eu não vai dar tempo de eu passar sobre como Deus recebe a nossa oração. Não vai dar tempo não. Para onde eu falo. Salmo 34, versículo 7. Acharam? Já entendi muita coisa. Já entendeu? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Sublinha a palavra acampa aí, por favor. Sublinha a palavra acampa. Acampa, sublinha a palavra acampa. Eu quero que você entenda que não é uma barraquinha de camping que ele montou. É posição de guerra para te defender, para te livrar e para te guardar. Nesse momento aqui existe anjo acampado. A gente não vê, mas tem algo acontecendo. Tá? Nós somos naturais, físico, né? Visível. Os anjos não, os anjos são espírito e são invisíveis, né? A gente não vê o que está acontecendo, mas nesse momento existe anjo de prontidão de guerra para livrar você, para guardar você, proteger a sua casa e todos nós. Isso aqui é muito importante, tá? Eu não vou entrar aqui agora,
Mais à frente eu falo, tá? Como eu entendo esse quesito aqui, que nós temos, no mínimo, 2 anjos, o pior crente que existe na face da terra, pensa no crente único. Ei, meu Deus. Pensa, é ele. Não, repete. Pensa, ele tem no mínimo 2 anjos. Sabe por quê? Porque o anjo não pode subir e te deixar sozinho. Senão o diabo te traga, te destrói, te mata, tá? Só mais assim, um salmista, olha. Ora, diga a Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Então o que acontece? Quando você ora, você fala aqui com bastante inteligência, quando você ora, a sua oração ela é espiritual ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você consegue ver sua oração? Você não consegue ver, tá? Então quando você ora, o anjo, tá? Ele é espírito, tá? Ele pega a sua oração e leva para Deus. Não vou ter que falar isso aqui agora não, leva para Deus. Chegando lá, ele vai pegar a sua oração, colocar na salva de outro anjo, que na salva tem oração e incenso, tá? De 24 anciões, um se levanta de tempo em tempo, tira a coroa, joga aos pés de Deus e leva a sua oração perante o altar de Deus. Porque Deus não escuta aqui. Deus escuta aqui, ó. Quando a oração é queimada com incenso, Deus inspira, A narina. sentiu narina, e ele respira, derramando resposta para a terra. Tá? Então, de hora em hora, tem resposta de Deus. Glória! Mais à frente, eu vou mostrar isso aqui, tá, gente? Vou pegar os 24 anciãos, tá? E vou mostrar com bastante cuidado. Volta para Lucas 16. Posso fazer uma pergunta? Pode, eu não vou correr, não. Pode fazer. Só uma só. Pode fazer. Quem são os anciões? Quando Boa pergunta. o anjo pode curar uma pessoa quando Deus permite? Curar? Pode. Pode. Depois eu falo por quê. Ó, o anjo pode curar, tá? Como o anjo pode também trazer enfermidade. Na sua oração, tu pode, Deus permite te sentir e te tocar. Repete, fala mais um pouco mais alto. Quando alguém está, por exemplo, está orando, dependendo, claro, cada um tem uma fé, e você sentir algo te tocar, você pode dizer que seja um anjo te curando? O que acontece? Sim, por quê? O teu corpo, ele tem que ter a sensibilidade para sentir o espírito, que é o anjo, né? Se ele é da luz ou se ele é das trevas. Gente, o anjo, ele é real, tá? Sim, sim. Quando a gente pega o Novo Testamento, a gente acha que o Antigo Testamento fala mais de anjo do que o Novo. Não. O Novo fala mais de anjo do que o Antigo Testamento, tá? Tem gente que vê... Alguém que já viu anjo? Já viu, Léia, anjo? Já. Quem viu anjo, levanta a mão. Quem já viu? Eu já vi. Mas ninguém, só eu e Valéria? Só sentir. Só sentiu? Então, eu já vi o Anjo das Trevas. Nunca vi. Da luz, não. O que acontece? O teu corpo consegue identificar se esse anjo é da luz ou não, tá? Quer uma coisa aqui? Deixa aqui aberto, já que eu estou essa pergunta, deixa aqui aberto. Vai lá em Jó. Vai lá em Jó. Vai lá em Jó. A gente, quando tá ligado, consegue diferenciar quando é a presença de Deus ou quando é a presença Consegue. Fala, ele é bem grande um anjo. Eu já vi também grande. Aquela Ele é bem sensação. grande. Meu Deus. Vai lá em Jó. Deixa eu pegar só um capítulo aqui. Essas quando eu vi esse anjo, não estava nem na igreja, eu estava no livro. Eu achei que era efeito de onda, de droga, mas não era não. Quando eu percebi o que eu estava vendo. Jó 4, vou colocar aqui, ó, Jó 4. Jó 4. Eu vou ler a partir do versículo 14. Ó, do 14 ao 16. E depois vou ler Daniel também. Vamos para Daniel 10. Vou botar Daniel da Bíblia também. 10, Oi? O Daniel 10, o Jó é 4, a partir do versículo 14 ao 16. O Daniel é 10, vamos ler a partir do versículo de número 10 também, até, se não me engano, 18, 20. Mas vamos lá, primeiro Jó 4. Já que nós entramos nessa pergunta, vamos pontuar aqui. Achou? Olha o que diz.
Sobreveio-me um espanto e tremor, tá? Olha para mim, por favor, aqui. É muito importante eu contar isso aqui, tá? Espanto e tremor, medo, tá? Medo é um espírito, tá? Medo é um espírito. Paulo vai dizer para Timóteo, você não recebeu um espírito de medo, tá? Então, medo é um espírito. É bom de contar isso aqui nessa aula, por quê? Tem pessoa que tem medo de dormir sozinha, ir no banheiro, tá? Sensação de perseguição, tem alguém me olhando, tem alguém me perseguindo. Isso é espírito, tá? Isso precisa ser quebrado, jogado por terra, em nome de Jesus, tá? Então, o medo, ele é um espírito, tá? Quando Deus, na viração do dia, vai se encontrar com Adão e Adão pecou, o que Adão diz? Ouvi a tua voz e... Entendi. Alguém ouve a voz do pai e morre, gente? Não. Isso é espírito também. Já começou a atormentar Adão. Porque Adão tinha acabado de pecar. Então, medo é um espírito. Se você puder colocar na sua Bíblia, assim, medo. Na Bíblia não, no caderno, por favor. Medo. Observação, medo. Isso, bota. Medo é um espírito. Tá? Medo é espírito, tá? Muitas pessoas chamam de encosto, tá? Fica te botando pensamentos negativos, tá? Que tem alguém te olhando, te perseguindo. Cara, mas é interessante que isso só atua na madrugada, né? Assim. Isso é importante porque existem anjos que trabalham, anjos das trevas, tá? Demônios que trabalham sobre horas, tá? Meio-dia, tá? Pesquinha da escuridão, mortandade que assola meio-dia, essa escuridão aqui é madrugada, tá? Então eles trabalham dentro da hora que ele foi passada. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque geralmente as pessoas que têm problemas psíquicos são espíritos que afetam a mente da pessoa, colocando pânico, colocando medo e tudo mais. Então medo é um espírito que precisa ser repreendido em nome de Jesus. Colocaram aí? Prosseguimos a leitura, ó. Então o Espírito passou por diante de mim, aliás, 14. Sobreveio-me um espanto e um tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Tá? Olha o 15. Então um Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Ou seja, quem está falando aqui é Elifaz, tá? Um dos amigos de Jó, tá? Ele está falando, olha, eu senti que o Espírito passou, porque o pelo do meu braço arrepiou. Sabe aquele ambiente que você entra, você sente uma, sabe? Uma pressão. Tem cliente que eu pego na mão, já me dá dor de cabeça. Sim, sim. Quem trabalha com pessoas no dia a dia, tem pessoas que você só encostar você já sente, sabe? Aquela sensação ruim. É um espírito que está na pessoa, mas a tua sensibilidade acabou detectando aquele mal. Até lugar, pensando no lugar, fala, nossa, meu Deus, que lugar, sabe? Você quer pesado, carregado, né? Isso. Então, o que acontece? O teu corpo identifica isso. Tá? Então, o que está dizendo aqui, ó? Fez arrepiar o cabelo da minha carne. Tá? Então, isso aqui é muito poderoso. Então, o que eu posso abrir aqui de observação? O Espírito que está em mim, tá? É o Espírito humano, tá, gente? Isso aqui não é Espírito Santo nenhum, é o Espírito humano. Detecta os espíritos que estão no ambiente. Você pode até botar isso aí. Tá? Diga, ó, o meu espírito, bota o espírito humano, bota o espírito humano, ou o espírito que está em mim, detecta os espíritos que estão no ambiente. E vai te incomodando, te dando mal-estar até você sair. Depois que você sai. O espírito humano detecta, pode ser? Pode. Vou até você repreender. Os espíritos que estão no ambiente. Se é da luz, que é singular, que é o espírito, ou se é das trevas, aí já é plural. Tá? Posso falar uma coisa rapidinho? Pode, com certeza. Às vezes isso me aconteceu lá no hospital. Uma coisa, eu me arrepiei. Eu estava com dois casacos, uma blusa, que está aqui que eu uso, e entrou um paciente na sala de emergência, e me arrepiei todinho quando ele passou. E Vê, ó, espírito da morte. Espírito da morte. Tá? Repete o que você colocou no seu aí, por favor, ô pastor Fernando. Oi? Repete o que você colocou no seu aí. Que o espírito humano detecta Os espíritos do ambiente. Tá? É bom ressaltar aqui que está gravando que esse espírito aí, espíritos, tá? Pode ser anjo da luz ou anjo das trevas, que é muito importante você ter essa percepção. Fala de novo. Os anjos são espíritos. Os anjos são espíritos, tá? Então o espírito humano detecta os espíritos que estão no ambiente. O espírito que está em mim detecta, tá? O espírito que está no ambiente. Aí botei depois, sejam luz ou trevas. Ou trevas, tá? Já que eu entrei aqui, eu preciso falar. O Espírito de Deus
não rouba a consciência de ninguém. Aleluia. Aleluia. Esse negócio da pessoa entrar no mistério, rodar, pular, e depois não lembrar de nada, Não existe. não existe. Não existe. Teve uma Tá? pessoa que foi entregar a revelação. Eu falei, Ó, mano, calma aí, gente, calma aí. Tem uma pessoa que veio entregar uma revelação. Eu falei, mas me explica o que Deus te deu. Ai, mano, não sei não, porque Deus me usou naquela hora, agora eu não consigo lembrar nada. Olha Eu só, não peguei. isso fique bem claro, tá? Quando acontece uma situação, se Deus não me dá o discernimento, eu não posso falar com o diabo. Tome cuidado com isso, tá? Mas o que acontece? Quando o Espírito Santo de Deus te toma, ou na marcha, ou rodando, enfim, ele não rouba a consciência. Tá? Quem rouba a consciência é o espírito maligno. Isso é uma expressão de sentimento que você faz consciente do que você está Sim, fazendo. sim. Quem te rouba a consciência é o espírito maligno. Porque aí é uma violação do teu corpo. Ele pega você não lembra de nada. Agora, o Espírito de Deus faz você lembrar de tudo. Sabe? Isso é bom falar. Porque tem uma onda agora de cai, né? Tá? E aí, o que aconteceu? Não sei, caí. Você quando cai, gente, Deus tem que te mostrar alguma coisa, Deus tem que te revelar alguma coisa. Tá? E você Então, falou, professor, que o Espírito de Deus não rouba a consciência. Não rouba a consciência. Tá? Você vai profetizar consciente, você vai entregar uma revelação consciente, você vai ter a visão consciente. Orar em línguas conscientes. Orar em línguas consciente. A gente vai falar aqui mais pra frente sobre pneumatologia. Tá? A gente vai entender que quando alguém estiver profetizando, tem que me calar. Tá? Porque a Bíblia manda a gente julgar a profecia. Como é que eu vou julgar a profecia com a bateria tocando, os cantores cantando? Então tem que parar, ouvir a profecia, tá? E depois julgar a profecia. Esse eu tô errado, meu Ó, faz uma coisa, ó. Quem for perguntar, faz igual o César. Não, Ricardo. Levanta a mão. Esse eu tô errado no meu pensamento. A pessoa tomar pelo Espírito Santo, falar em línguas ou rodar, isso tem que ser para edificar. Se não for para edificar, acho que para mim não é válido. Não sei, é o meu pensamento. Repete, por favor. Se a pessoa rodar, por rodar, ou falar em línguas, por falar, não edificar a ele, ou a igreja, ou a outra pessoa, para mim não é válido. Assim, meu ponto de vista. Então vamos falar sobre isso. O que acontece? Não adianta que eu não vou correr, não adianta. Olha só, vamos lá. Isso é bom que você falou, por quê? Porque quando a pessoa fala em língua, perante a Bíblia, diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Entendeu? Então a pessoa rodando, falando em língua ali, ela está edificando a si mesma. Ou marchando, está cortando algum laço, ninguém está vendo, mas ela está numa batalha, numa guerra ali. Então quem fala em língua está edificando a si mesmo. Tá? O que eu não posso, o que nós não podemos, pegar o microfone, falar meia hora em línguas estranhas. vai pregar, só fala em línguas. No momento certo para se falar. Te edificou alguma coisa? Não, só a mim. Aquele que fala em línguas, que fale que tenha intérprete. Ou que Deus use ele em profecia. Tá? Então o que acontece? Eu posso falar em línguas, tá? Para edificar a mim mesmo. Aí você, como igreja, pode falar em línguas para edificar a si mesmo, pular, rodar e tudo mais. Consciente. Tá? Então o que acontece? Eu não posso, na minha oportunidade, falar meia hora em línguas, 1 hora, porque não vai te edificar. Vai edificar só a mim. Entendeu? Um momento para se falar em línguas ou para dar lugar na marcha ou rodando, é um momento que você sente a presença do Espírito Santo. Você não pode à toa que agora eu começar a falar à toa ou começar a rodar. Muitas vezes eu vejo muitos dentro da igreja parado, mexendo no celular ou olhando para dentro da igreja. Começa a tocar uma boa bateria, o crente e começa a falar em O línguas. que acontece? Tem ocasiões que Deus vai te tomar. Entendeu? Sem um momento de bateria, Deus vai te tomar. Entendeu? Mas acontece, Emoção. é algo que vem forte, que é te tomado, que você acaba profetizando por um ânimo mais consciente. Tá? Aí você não quer entrar no mistério. Né? Às vezes não quer entrar, você fica forçando a pessoa, Deus pega e te toma. Tá? Essa expressão te tomar é que Deus vai te pegar, entre aspas, a força para você executar uma missão para ele. Tá? Igual, Ezequiel não queria profetizar, Deus pegou ele pelo cabelo. Meu Deus. Tá? Deus pegou Ezequiel pelo cabelo. Tá? Só que aí você vai falar consciente, profetizar consciente. Isso acontece muito comigo, eu me prendo muito porque eu tenho medo de agir na emoção, do barulho, do ritmo e acabar dando lugar para carne. Ó, o que acontece? Eu conheço uma irmã, ela está aqui no nosso meio. Ela está aqui no nosso meio, tá? Não vou falar quem é. Eu conheço uma irmã, que ela está aqui no nosso meio. Ela é profetiza, Deus usa ela, né? E ela não vai entregar o seguro, e Deus vai pegar ela, tá? É minha irmã que está ali, tá, gente? Tá? E Deus pega, tá? Por quê? Porque Deus quer executar uma missão.
mas ela fala consciente de Deus, as coisas acontecem, Deus purinho. Então, quando Deus tiver uma missão, quando Deus tiver uma missão na tua vida, algo para você passar para alguém, não vai ter jeito. Aí não tem. Aleluia. É igual o Jonas, a palavra está na boca de Jonas. No cabelo mesmo. Ele foi direção oposta. Gente, por que Deus não usa outra pessoa? Aí você fala assim, Deus me usa, não usa outra pessoa. Escolhido não tem escolha. Você fala assim, Deus usa outra pessoa, você fala, é você que eu quero usar. Se Deus tivesse usado outra pessoa, Deus levantava outra pessoa, mas é você que Deus quer usar. Tá? Então, Jonas foi em direção oposta, Deus usou outra pessoa? Deus usou Jonas. Porque aquilo que Deus tem na sua vontade absoluta vai acontecer. Independente se eu quero ou não. Meu Deus. Deixa eu perguntar isso aqui de novo. Deus não perguntou para Jonas se ele quer ir. Tu quer ir profetizar, Jonas? Gente, Deus não deu escolha para Jonas. Ou vai ou vai. E tem pessoas no vento, na tempestade, porque estão lutando com Deus. E ninguém luta com Deus e vence. Meu Deus. Deus vai te pegar e vai fazer aquilo que Ele determinou acontecer para a glória do nome dEle. Tá? Então acontece, quando Deus tem uma missão para você, Ele vai te pegar e as coisas vão acontecer para a glória do seu nome. Tá? Eu costumo dizer assim, aceito que dói menos. Olha o 15 de novo, o 15, ó. Então o Espírito passou por diante. Ficou esclarecido, gente? Ficou esclarecido? Ficou? Então o Espírito passou por diante de mim. E o Espírito passou por diante de mim e fez arrepiar os cabelos da minha carne. Versículo 15. Agora o 16. Parou ele, mas não o... Conheci sua feição. Ó, parou ele, mas não conhecia a sua feição. Aqui é um anjo. Aqui. Esse Espírito aí coloca assim, anjo. Sublinha a palavra Espírito aí e coloca anjo. Tá? Porque anjos são espíritos, tá, gente? E para apontar que é um anjo, tá? Que é um espírito, que é um anjo, o E que está com E minúsculo. Vê se na tua o E está com E minúsculo. Na Tá? Bíblia está falando? Isso, na Bíblia. Versículo 15. Versículo 15, é. Então, um espírito, tá? O espírito tem que estar... Espírito. Então, um espírito. É minúsculo. É minúsculo. Sim, porque estava falando de algum anjo, ou da luz ou das trevas. Um espírito passou. Qual a diferença do minúsculo e maiúsculo? Boa pergunta. Todas as vezes, olha só, vou escrever aqui, ó. Todas as vezes que o Espírito estiver assim, ó. Minúsculo. Todas as vezes que o Espírito estiver assim, ó, com letra minúscula, ou é o Espírito do homem, ou é anjo da luz ou das trevas. Tá? Então é muito importante quando for o Espírito Santo, esse E aqui, ó, vai estar assim, grande, isso aí. Forte. Tá? É muito importante, isso aqui é muito simples, mas poderoso. Igual essa expressão aqui, ó, anjo, ó. Quando tiver assim, anjo. Tem que botar muita observação. Tá? Quando esse A aqui do anjo, ó, tiver minúsculo, anjo, pode ser da luz ou das trevas. Agora o A maiúsculo é de Deus. Quando tiver assim, não, olha só, esse anjo com A minúsculo, tá? Ele pode ser da luz também, tá? Ou das trevas, tá? Quando tá assim, ó, com A, Aí já dá luz. não, é o próprio Deus ou o próprio Cristo. Tá? Ou é uma cristofania ou é uma teofania. Cristofania é Cristo aparecendo no Antigo Testamento. Teofania é Deus aparecendo em forma de anjo. Tá? Então é muito importante você perceber se está com A minúsculo ou A maiúsculo. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quer? Vamos lá, deixa aberto aí Jó 5. Vai lá, por favor, em Juízes 6, por favor. Juízes 6. Não adianta correr, gente, não adianta. Não adianta. Quem convida é ele, não adianta. É meia-noite, é dia. Não adianta, vamos embora. Vou obedecer com esse melhor que sacrificar. Vai lá em Juízes 6. Isso aqui é um exemplo, tá? Vai lá em Juízes 6, a partir do versículo de número 11. Juízes 6. Juízes 6, a partir do versículo 11. Acharam? Sim. Tudo acharam? Achou? Chegando, tá? Juízes 6. Esse aqui, gente, não vou colocar no quadro não, tá? Esse aqui você vai pegar a aula por vídeo. Abra aí e faça uma comparação em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Vou ter que entrar aqui, não tem jeito. Ah, Jesus. Pode ir?
Pode. Olha o que diz. Deixa eu criar aqui um contexto aqui imediato. O cenário aqui é de cativeiro. O povo está padecendo na mão dos midianitas, tá? Por causa da desobediência. Olha só, vou falar de novo. Por causa da desobediência, o povo está padecendo na mão dos midianitas, tá? Aqui é uma inconstância, tipo um elevador, tá? Uma hora Israel está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Quando o povo estava lá embaixo, se esquecia de Deus, Deus usava as nações inimigas como vara de correção para poder afligir Israel e Israel voltar para Deus. O teu eita aqui, o teu eita, tá? Tem coisa que está acontecendo para nos afligir, que é Deus nos chamando de volta para Ele. Tem coisa que é boa acontecer porque vai nos aproximar de Deus novamente, tá? Vamos lá. Versículo 11. Então, o anjo do Senhor, está com A maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então, o anjo do Senhor, se está com A maiúsculo, não é um anjo qualquer. É o próprio Tá? Deus. Ou é o próprio Deus, ou Cristo, tá? Uma aparição fania, tá? Uma aparição teofânica no Antigo Testamento, tá? Teo, Deus, fania, aparições. Então pode ser Deus ou Jesus Cristo, tá? Aí diz assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, ou Abielita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Já pensei, vou aplicar isso aqui. Lagar é lugar de malhar trigo. Não. Trigo se malha onde? Peguei vocês, hein? Na eira? Na eira, pastor, na eira. Olha só, trigo não se malha no lagar. O que é um lagar aqui? O lagar é uma abertura, uma pedra que era feita e colocava-se a uva ali, entrava a pessoa com os pés limpos, descalço, dentro do lagar, tinha um varal em cima para a pessoa pisar na uva e não escorregar, tá? Então tinha um varal em cima, a pessoa pisava na uva e a uva era automaticamente pisada para ser confeccionada o vinho, tá? Um adendo aqui, Gideão está tendo produtividade em lugar impróprio. Agora por quê, né? Não entra, se entrar, ai meu Deus. Então, se a produtividade dele está no lugar impróprio, mas se estiver no lugar certo. Ai, Jesus. Vamos lá. Mistério Eu estou acontece. segurando muito aqui, vamos lá. Ó, de novo, olha o 12. Então o anjo está com A maiúsculo. Maiúsculo. Do Senhor apareceu e disse: o Senhor é Contigo. Varão valoroso. varão valoroso. Tá? Deixa eu pontuar aqui. A eira se malha, aliás, o trigo se malha na eira. Como é que é a eira? A eira é um lugar aberto, onde pega os 4 ventos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Se malha o trigo ali, o fruto, vai se misturar com a palha. Ele está em um lugar específico, onde bate os 4 ventos cardeais. Ele vai pegar, quem está malhando o trigo, vai pegar o trigo, juntamente com a palha, o fruto e a palha, vai pegar um crivo e vai jogar para cima. Ele joga para cima, o vento vem, a palha, o vento leva, o fruto fica. Meu Deus. Ele pega de novo, joga para cima, o vento vem, a palha vai embora e o fruto fica. Posso pontuar isso aqui? Deus vai permitir que o vento leve as palhas. Mas o fruto vai permanecer para a glória do nome do Senhor. O vento não vai levar o fruto que é teu, a palha vai embora, mas o fruto fica. Ó glória. Professor, aonde é que eu sei que o que é palha e o que é fruto? Foi embora, palha? Fruto permanece. Palha vai embora. Fruto permanece. Enfim, vamos lá. Olha o 13, todo mundo segura, olha o 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor, versículo 13, mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, é o 13, tá? 6:13, Juízes 6:13. Amém. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito esse povo? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então, o Senhor olhou para... Gideão. O Senhor olhou para... Gideão. Deixa eu pontuar isso aqui. O anjo está falando com Gideão, a princípio, ó, do versículo 14 para cima. Tá? O anjo está falando com Gideão, olhando para a produção dele. Vou repetir.
Do versículo 11, 12, 13, o anjo está falando, olhando para a produção dele. Olha para cá, é assim, Gideão, ó, Júlio, você é Gideão, olha o anjo, ó, olhando para a produção, dizendo, não, o Senhor é contigo. Tá? Meu Deus. Depois do 14, o Senhor vai olhar para ele. Sabe o que Deus está falando aqui perto de quê? Se no lugar errado. Tu está conseguindo essas coisas? Imagina Imagina se- no lugar certo. Glória, meu Deus. Glória. Gente, porque nunca foi você. Sempre foi Deus dentro de você. Porque Deus abençoa você para conquistar lugares. E abençoar lugares. A bênção está em você. O lugar é impróprio até você chegar. É improdutivo até você chegar. Quando você chega, o lugar muda, porque a bênção está em você. Gênesis 12, 12, Isso aí. Aí vem muita pergunta. Vem. Olha José. José está no Egito. Mas tudo que José coloca a mão, prospera. Quem pega isso aqui é profecia. Quem pega, explica você. Aleluia! Porque aonde você tocar, as coisas vão acontecer. Aleluia! Vai dar produção, produtividade, porque o segredo é o Deus que está em você. Oh, glória. A gente, olha só, a gente é mestre em ir pela utopia, pela visão, tá? Só que Deus não trabalha com visão, Deus trabalha com fé. Tá? Então, a bênção está em você. Então, aonde você chegar, as coisas vão acontecer. Aonde você chegar, as coisas vão fluir. Olha o 14. Então o anjo olhou para ele e disse, gente, pega isso aqui. Olha o que o anjo disse. Vai nesta, vai nesta, e mais o quê? Livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Enviei eu? Isso. Olha só, olha para cá. Olha para cá. O anjo está falando que Deus já enviou Gideão. Meu Deus. Olha o que diz o 15. E disse, Ai de mim. aliás, o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te mandei? É Deus dizendo, é você já ter ido fazer. Já está fazendo. Uau. Obrigado, Vitor. Uau. Já para estar fazendo. Como você não quer fazer, eu vim aqui. Porque eu já te enviei. Eu já te mandei. Eu já te direcionei. Você não quer ir? Eu estou aqui. Só que olha a expressão que hoje vai falar. Vai nessa tua força. Tá. Aqui é uma classe inteligente. Gideão está malhando trigo para ele ou para o Senhor? Hã? Para ele. Ele está num lugar impróprio, mas é para ele. Deus viu o esforço dele. Ele está dando esforço para ele. Aí o outro está falando assim, ó, já que você está fazendo para você, Faz pra mim pra tu ver o que vai acontecer. vamos pedir isso aqui de novo. Olha ele falando, você está fazendo para você e está tendo produtividade, faz para mim. O ponto aqui de novo. A gente é mestre em fazer lá fora no mundo. No mundo a gente não via obstáculo, a gente gastava dinheiro, a gente chutava o balde. Quando é para Deus, a gente ia colocar obstáculo. Fazer o mínimo. E Deus está falando assim, amarás a Deus de toda a tua força. Porque para amar Deus tem que fazer força. Tá? Por quê? Porque a lógica aqui é totalmente contra lá fora. Aqui não se abençoa quando recebe. Se abençoa quando dá. Aleluia. Quando está falando, eu já te mandei, vai fazer. Eu já te direcionei, vai fazer. Tá? Vai nesta tua força. O que está falando para você, faz para mim. Aí na igreja, está chovendo, vem com vou para a igreja. Mas tem carnaval, está chovendo? Vou todos os dias. Na igreja, coloca empecilho, dificuldade para tudo. Mas quando estava lá fora, eu colocava dificuldade. Faz um bolo pequeno para mim. Uau! Quando Elias chega lá em Sarepta, Tem tudo a ver aí, viu? tem. Olha que Deus diz, eu já ordenei uma viúva que te sustente. Quando ele chega, a mulher não quer entregar não. Porque é a lógica. Tu vai tirar da boca do teu filho para dar para Deus, para dar para o profeta? Vai comer e morrer? Vai comer e morrer? Tá? Então a expressão é, eu interrompo a refeição, vou comer e vou morrer. Mas Deus já tinha falado com a viúva. Sim ou não? Sim. Deus dá uma palavra para Elias e ordena a viúva. Só que detalhe, a bênção que vai chegar para a viúva está dentro de uma condicional. Qual condicional? Se você entregar, ela abençoa.
Se você entregar, eu te abençoo. Se você quiser, eu te abençoo. Deixa eu pontuar isso aqui. Pontuar. Quando o reino te apresentar uma necessidade, não é necessidade, é uma oportunidade. Vou pontuar duas aqui. Posso pontuar duas? Primeiro, eu não sei se eu estou errado. Essa mulher conhecia esse homem quando pediu o bolo? Não. Ela poderia não dar porque não conhecia. Sim. E outra coisa, na bote, não vendo, não mudou minha linha. O primeiro ponto que você pontuou, vou só ressaltar ele. Essa mulher ela não é israelita. Tá? É Sarepta de Sidom, ali é uma cidade da Finéia. Tá? Ela não é israelita. Então, Elias vai viajar para um lugar, para chegar para uma viúva, e Deus já tinha ordenado ela para poder abençoar o profeta. Quando ele pede água, ela retruca. Aliás, quando ele pede água, ela não retruca. Quando ele pede um pão, ela retruca. Ah, obrigado.